Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão que está nesse momento, minha irmã, ouvindo mais uma Gota Fraterna, né? Nosso projeto do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, chamado Gotas Fraternas. Cada semana estamos apresentando o estudo de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier e autoria do nosso querido Emmanuel. Hoje vamos apresentar algumas reflexões sobre o capítulo 50, que eu vou apresentar aqui para vocês nesse momento, tá? E pedindo a Deus, que nos envolva, que envolva você e a todos nós na luz e na paz. O título é Preserva Ti Próprio. Vai e não peque mais. Jesus, João, capítulo 8, versículo 11. Vai e não peque mais, né? A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas pode secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos nossos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Emmanuel, como sempre, assim, bem claro, na sua análise aqui desse versículo, do Evangelho, onde João nos apresenta. Esse versículo faz parte do capítulo que fala, o capítulo 8 vem nos falar daquela passagem em que a mulher seria apedrejada e Jesus então escreve no chão, É um dos momentos em que nós vamos ver que Jesus sabia escrever. E ele escreve, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ao falar com a mulher que seria alvo do apedrejamento, no momento em que ele abaixa a cabeça, todos vão saindo um a um e só fica ele e ela. E ele então pergunta, cadê aqueles que a condenavam, Elas foram todos, pois ele disse, eu também não a condeno, vai e não peques mais. Ou seja, nós vivenciamos vamos dizer assim, esse conflito em nós mesmos diariamente, Nós estamos sempre em escala baixa ou um pouco mais alta, baixa e um pouco mais alta, porque nós estamos sempre sendo
vítimas de nós mesmos em nossas atitudes diante da vida. A lição nos mostra que tudo requer cuidado, amor, dedicação, disciplina, né? Quando nos fala da planta, da flor, que muitas vezes não cuidamos, ela vai fenecer e não virá mais, virá outra. Mas aquela flor que muitas vezes não cuidamos bem, ela não voltará, né? Então é preciso que a gente não abuse da graça divina, porque todos somos alvo dessa graça divina, que é a oportunidade de estarmos vivos em reencarnados, né? Para nós que estamos encarnados e naturalmente para os desencarnados também, as oportunidades se renovam a cada dia. Os benfeitores estão sempre a nos proporcionarem experiências para o nosso crescimento. E o que nós fazemos com essas experiências? Nós negligenciamos, né? Estamos sempre distraídos ou não damos a importância divina devida a essas bênçãos, a essa graça que Deus nos fornece. Então, muitas vezes, nós temos dificuldades e repetimos erros constantemente. E é preciso, a lição nos convida, vai e não peques mais, porque o fruto do nosso sofrimento, o fruto do nosso pouco caso, é exatamente aquilo que nos faz sofrer, né? Quando nós cuidamos, quando nós estamos vigilantes, né? Por isso Jesus nos fala, orai e vigiai. Nós estaremos, no mínimo, errando menos, né? Mas para isso é preciso reconhecer as nossas dificuldades íntimas, né? O conhece-te a ti mesmo ainda está valendo. É importantíssimo, porque se nós não reconhecemos as nossas dificuldades íntimas, nós vamos mudar o quê, né? Nós vamos estar achando que está tudo bem, mas e repetimos erros que vão nos trazer sofrimentos novamente. Então, esse basta tem que ser dado por nós mesmos, né? Porque nós vamos lembrar que Jesus curou os cegos, os coxos, e sempre ele fazia essa recomendação. Por quê? Porque ele curou o efeito, né? Curou, assim como os benfeitores muitas vezes nos amenizam os problemas, mas a causa raiz está dentro de nós mesmos. E é essa causa raiz que nós precisamos eliminar, porque senão ela vai continuar fazendo com que soframos as consequências desses nossos erros. Então, importante se faz que refletamos com relação à nossa vida íntima, às nossas ações, se nós estamos valorizando as oportunidades, as flores, o solo, né? O próprio dia, a oportunidade de serviço que a vida nos oferece. E falando em serviço, tem uma lição de Emmanuel também no livro Justiça Divina, que eu vou ver aqui o capítulo que é o capítulo 22, em oração e serviço. Ele diz o seguinte nessa lição, que nós vemos os erros alheios, né? Nós estamos sempre assim, bem aguçados para as dificuldades daqueles que estão à nossa volta. E estamos sempre passando a mão nos nossos erros. Mas existe um antídoto para as nossas dificuldades,
que é a oração e serviço, porque nós carregamos conosco todas as nossas mazelas íntimas e estamos como a caminhar ainda numa corda bamba em que ora estamos equilibrados e ora não. É para a gente fincar o pé firme e caminhar para frente, errando mesmo, é preciso a oração, né? Nos ligarmos aos benfeitores e sentirmos suas inspirações, nos ligarmos ao bem, a tudo que a doutrina vem nos ensinando, que o Evangelho nos traz, colocarmos isso em prática na nossa vida através do serviço, né? Cabeça e mãos ocupados e o coração ligado a Deus, caminhando para frente, nos fala Emmanuel. Lembra-te, acima de tudo, de que pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais e de que, se não vigiarmos em oração e serviço junto das tentações que nos visitam, as fraquezas, ainda hoje, o lugar dos nossos irmãos caídos, pode ser igualmente nosso. Emmanuel. Isso aí, meus irmãos, vigilância e serviço sempre. Com a graça de Deus, agradecemos a todos. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Que Deus e Jesus nos abençoe sempre. Um abraço.